Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Nós vamos meditar hoje no livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Essa palavra soltou meu entendimento, meus irmãos. E eu quero tratar hoje sobre o tema como desenvolver o chamado, o propósito, o ministério. Como devemos desenvolver o nosso chamado, o propósito que Deus tem para as nossas vidas, o ministério, seja lá onde for. Tá, meu irmão? Seja na questão eclesiástica, seja no comércio, seja num órgão público, onde o Senhor te inseriu, a vocação que o Senhor te deu, o chamado que o Senhor te deu, existe uma maneira de desenvolver esse chamado, esse propósito. E eu quero meditar nisso com você, com base aqui nesse texto. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 1 diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Então, olha aqui, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Então, veja que aqui tem um profeta, que é o mestre, e tem os discípulos. Meus irmãos, nós precisamos nos colocar na condição de discípulos, de pessoas que estão aprendendo. Eu preciso ter um coração de discípulo. E quem é o nosso mestre? Jesus Cristo. Eu preciso agora estar todos os dias com meu coração disposto ali, aberto, para ser discipulado pelo meu mestre, Jesus, o meu discipulador, Jesus. Como que eu vou desenvolver o propósito, o chamado, se eu não dou ouvidos para o meu mestre? Então, em primeiro lugar, se coloque na condição de discípulo. Você precisa de um discipulador. E aí, meu irmão, também podemos abranger esse entendimento no que diz respeito a mentores, homens que estão nessa vida desenvolvendo o mesmo dom, vocação que você há mais tempo. E você também precisa ter a humildade para poder aprender com estes homens, com essas mulheres que já estão há mais tempo do que você no chamado, no propósito. E diz aqui: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Então os discípulos estão falando agora para Eliseu. O lugar em que estamos é pequeno. Meu irmão, para desenvolver um propósito, para desenvolver um ministério, eu preciso ter visão de crescimento, visão de frutificação, visão de ampliação, meu irmão. Se você está querendo desenvolver um propósito, mas a sua mente ela está mirrada, ela não abre, a sua mente ela não entende que precisa crescer, que precisa multiplicar, que precisa frutificar, você não vai conseguir desenvolver o propósito. Precisamos ter visão de crescimento, de frutificação. Agora, versículo 2. Os discípulos então falam: vamos até o Jordão. Ou seja, ele está falando aqui: vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Olha que interessante isso aqui. Então os discípulos estão falando: vamos para o Jordão e vamos tomar de lá, cada um de nós, uma viga. O que é isso aqui? Um projeto, um planejamento, uma estratégia. Como que eu vou desenvolver um propósito sem uma estratégia, sem um planejamento? Ah, mas Deus sabe todas as coisas, vamos lá de qualquer jeito e Deus vai abençoar. Ô, meu irmão, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não adianta ficar planejando, não. Temos que planejar, temos que ter uma estratégia, temos que ter um planejamento estratégico. Meu irmão, Deus não é contra planos. Deus é contra planos que você não insere ele, que você não insere ele. Nós precisamos inserir Deus no nosso plano, no nosso planejamento estratégico.
agora e deixar Deus conduzir. Porque se ele quiser mudar também o planejamento, ele mude. Mas o que não pode é a pessoa ficar sem um planejamento, ficar sem um projeto, ficar sem um sonho. Você tem que sonhar, você tem que mentalizar. Eu quero chegar ali. O que eu vou fazer? Eu vou ler esse livro, eu vou fazer esse curso, eu vou conversar com fulano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Planejamento estratégico. E eles dizem aqui, nós vamos lá, vamos cortar a viga e vamos construir um lugar para morar. Olha os discípulos querendo morar com o discipulador. Nós precisamos também, meus irmãos, desejar ardentemente, ter intimidade com o mestre. Tem gente que quer desenvolver o propósito, mas só encontra o mestre no domingo de manhã, male, na correria, num culto. Meu irmão, nós precisamos morar com o mestre todos os dias. Precisamos ter intimidade com o mestre Jesus. E no que diz respeito também à nossa liderança, aos nossos mentores, precisamos também buscar ter um relacionamento mais próximo para absorver o máximo de conhecimento, o máximo de unção, o máximo de discernimento ali que aquele mestre, que aquele mentor, ele tem para nos proporcionar. Agora, olha o que Eliseu vai dizer também. Eliseu como homem de Deus. Os discípulos chegam ali com essa visão de crescimento, com esse planejamento, com essa vontade de trabalhar, porque eles dizem, nós vamos construir um lugar para morar. Ou seja, tem que ter disposição para trabalhar também, meu irmão. Tem que estar disposto e disponível para trabalhar. Então Eliseu diz o quê? Eliseu respondeu, vão. Meu irmão, o homem que é verdadeiramente um homem de Deus, ele não vai prender as pessoas. Ele vai enviar. Ele vai ser um facilitador. Ele vai de alguma forma ser um suporte. Vai, fulano. Vai para cima, fulano. Vamos crescer. Vamos frutificar. Vamos ver esse planejamento seu aqui. Vamos tentar. Vamos arriscar. Vamos investir. Vamos lá. Eliseu falou, vão. E Jesus também, meu irmão, está falando para mim e para você, vão. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho. Ide. Jesus não é uma religião que nos prende. Não. Jesus é o nosso Pai. É o nosso Deus que acredita em nós. E Ele nos envia. Meus queridos, eu vou encerrar por aqui. E na próxima mensagem nós vamos continuar sobre esse entendimento. Guarde essa palavra no seu coração. Forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.